Estamos iniciando mais um programa, A Voz do Consolador, chegando junto a você com essa mensagem que remonta a mais de 2000 anos. Mensagem libertadora, orientação de amor para o crescimento do ser humano rumo à sua felicidade e à sua perfeição, para então dominar tudo à nossa volta. Gente, quando o ser humano atinge a perfeição, ele tem o poder sobre tudo, que é o poder moral. E esse poder gera a capacidade do espírito, administrando o próprio magnetismo, alterar até a propriedade de um elemento, transformando a água em vinho, como fez Jesus. Isso não é uma combinação dos átomos dentro das moléculas? Então, quando tivermos crescido espiritualmente e entrarmos, por uma caminhada um pouco mais ampla no conhecimento, nós vamos descobrindo as particularidades do nosso ser, da nossa capacidade, que vai ao infinito. Tem coisas que nós olhamos na natureza e falamos, meu Deus do céu, que capricho teve o Criador, não é? Mas é óbvio, ele conhece a particularidade de tudo e de todos. Por isso, hoje, seguir a doutrina dos Espíritos. Eu, quando falo seguir a doutrina dos Espíritos, eu não falo que você vai ao centro para seguir a doutrina dos Espíritos. Não. É estudar o Espiritismo. Isso pode ser feito em qualquer lugar, na tua casa. Você vai estudar os livros da codificação e vai compreender a tua natureza ampla e profunda, que é o que mais importa. Não tenha nem dúvida, gente. Nós precisamos, de uma vez por todas, nos desligarmos dessas dependências que muitas vezes criamos indevidamente, não é? Porque a vida está aí. O progresso não para. A própria necessidade faz o homem crescer. As consequências que ele cria faz com que ele cresça, porque essas consequências, esses efeitos, acabam, não é? Pressionando o ser humano para o crescimento, para a renovação e para o acerto. Não tenha nem dúvida. Porque enquanto nós não aprendermos a lidar com a vida, com sabedoria, quando nós pudermos, então, dominar o espaço, o tempo, meu Deus do céu, seremos deuses evoluídos, porque deuses já somos, fazemos o que queremos da nossa vida. Ora, isso é um status de Deus, não é verdade? Somos os criadores do nosso destino. Somos nós que determinamos o sofrimento, a dor, a amargura, e também podemos determinar a alegria, a felicidade de viver. É uma questão de opção. Tudo neste mundo é relativo. E tudo é uma questão de opção. Ser feliz é opção, não é destino. É você que opta a ser feliz. Como? Diante de tanto problema, diante de tanta dificuldade? Ora, aprenda a conviver, a lidar com tudo isso. Não é? É só analisar os prós, os contras, o que vale a pena, o que não vale a pena, o que é bom, o que é mal.
Quando você estuda a doutrina dos espíritos, que você lê os livros da codificação, você vai saber determinar o que é bom e o que é mal para você, e o que é mal e o que é bom para os outros. E aí você vai saber lidar com as dificuldades. Porque muitas vezes, para fugir de uma dificuldade, nós criamos outra ainda pior. Esse é o nosso problema. Queremos fugir das dificuldades. E aí, nessa fuga impensada, muitas vezes insana, nós acabamos criando ainda mais dificuldades. Então, gente, hoje, você compreender o Cristo na sua essência. Gente, veja que Jesus, até muito oportuno eu abordar essa passagem de Jesus, quando ele era menino. Por ocasião da Páscoa, das festividades da Páscoa, não é? José e Maria viajaram para participar das festividades, do censo que era realizado. E, de repente, Jesus sumiu das mãos de José e Maria. E eles nem perceberam. Quando já estavam em viagem de volta, é que deram fé de que Jesus não estava com eles. E aí voltaram e empreenderam uma busca quase no desespero. E foram encontrar Jesus no templo, conversando com os doutores, já faziam 3 dias. E os doutores ali ouvindo atenciosamente. E aí Jesus, a Maria, né? Meu filho, vamos, teu pai te chama. Estávamos preocupados. E ele diz, não devia, porque deveriam saber que eu estava na casa de meu pai, cuidando das coisas do pai. Olha, gente, então, um ser como esse, só pode ser o governador planetário, um espírito de escola, um exemplo, um modelo perfeito para todos nós. E a sua sabedoria, então? Ressalta agora, graças ao Consolador prometido. O Espiritismo veio fazer luz à nossa compreensão para entendermos o Cristo na sua profundidade. Entendermos as suas parábolas, os seus ensinamentos e compreendermos o seu comportamento diante de várias situações, dando exemplo como nós devemos nos comportar diante dessas situações. Quantas vezes nos recomendou o perdão e nós ainda hoje temos dificuldade de perdoar. Gente, quantos séculos ainda vamos precisar para entender de uma vez por todas que já não se trata mais de religião, mas sim de inteligência, de sabedoria, se orientar pelos passos desse maravilhoso mestre que abriu, alargou as fronteiras do ser humano, delegando conhecimentos transcendentes. Porque se você estudar a doutrina dos espíritos, você vai ver que quase tudo que nós aprendemos, fora a revelação, não é? Das nuances do mundo espiritual e das leis naturais, Jesus falou de quase tudo. Então, a doutrina nos explica, dilata a nossa compreensão em relação ao Cristo. É o Evangelho redivivo. Quer queiram ou não queiram as criaturas que acham que a doutrina é só filosofia ou ciência, cada um tira dessa doutrina aquilo que achar melhor para si.
O que não podemos é generalizar e achar que a doutrina é isto e acabou. Nada disso. A doutrina, como eu afirmo sempre, é a grande descoberta da natureza do ser humano. Essa é a grande realidade. Quem se aproximar desses conhecimentos, dessas revelações, e começar a alinhar a sua vida segundo a sua natureza espiritual, meu Deus do céu, está aproveitando ao máximo, não é? Essa oportunidade maravilhosa que nos é concedida, de estarmos aqui novamente, não é? Usufruindo dessa maravilha, maravilha mesmo, não é? Porque, com certeza, estamos num momento de grandes oportunidades para quem quer evoluir realmente, não é? Então é isso aí, gente. Eu vou visualizar as perguntas e verificar se nessa nova finalidade, modalidade, não é? Nós temos mais condições de atender os questionamentos, não é verdade? Então vamos lá. Nós temos a Rosa Maria, que ela achou bom que voltou antes, isso ela já deixou postado o outro dia. A Cibele também, que eu já respondi no outro programa. E temos o Arnaldo Medina, de Santo André. Nosso cachorrinho, que tinha quase 18 anos, era como filho. Desencarnou há poucos dias. Será possível ele reencarnar e vir a morar conosco? Olha, filho, possível é. Mas, veja bem, imagine o trabalho de um espírito que queira atender o teu desejo. Ele vai ter que esperar o momento certo para conduzir esse princípio inteligente para um renascimento num criadouro próximo da tua casa, não é? Para que possa chegar até você. Não é fácil. Pensa você empunhando essa tarefa do lado de lá. Como é que você ia fazer isso? Porque o animal, ele fica ainda um tempo aí na tua casa. Não tenha nem dúvida, ele ainda está aí. Está na ilusão da vida, assim como o ser humano, quando ignora o mundo espiritual. Mas ele nem se dá conta. Não é? Mas, em certo momento, ele vai ser atraído pela própria natureza, não é? E vai estar renascendo novamente. Reza, né? Peça a algum amigo espiritual que possa fazer isso por você, tá bom? Mas não é fácil, não. Mário do Ipiranga. Senhor Nelson, boa Páscoa. Obrigado e boa Páscoa para todos vocês. Estou com dificuldade com o filho usando droga. Acho que eu vou interagir, mas não sei se é a melhor escolha. Sobre o magnetismo, o que o senhor acha do Jacó Melo? Olha, filho, eu não sei se você se refere ao livro dele ou se refere ao trabalho dele. Eu não conheço nada do trabalho do Jacó Melo, tá? Se você quer aprender o magnetismo para atuar com o teu filho, eu acho que não é? Você teria que procurar uma maneira de interagir com ele, com o teu pensamento, usando o teu próprio magnetismo. Não é você lendo um livro que você vai desenvolver o magnetismo, é exercitando, não é? Eu tenho orientado aqui, não tenha nem dúvida. Se eu não me engano, acho que foi você que me mandou um e-mail e eu respondi, mas o e-mail voltou, deu erro na caixa postal. Tá bom? Leia Borba.
Peruíbe. Boa noite a todos. Seu Nelson, quando a gente mora num lugar e praticamente do nada resolve mudar dali e realmente isso acontece. No novo lugar é possível perceber que tipo de aprendizado a gente tem ali para fazer? Grata pelo carinho e bom finalzinho de Páscoa a todos. Obrigado, filha. Olha, você logo vai descobrir pelos acontecimentos, não é? Você vai perceber isso pelos desafios que vão surgir, que onde você estava, você não enfrentava, não é? Às vezes um vizinho barulhento, ou sei lá, uma vizinhança mais difícil de se lidar. Deus permita que não, porque isso é a pior coisa, né, que pode acontecer para uma pessoa. E tem que viver num lugar onde não há o respeito pela paz e pela tranquilidade dos outros. Mas você vai perceber, filha, não tenha nem dúvida, tá bom? Valéria de Porto Alegre, boa noite, passando para desejar a todos e em especial ao Senhor uma linda Páscoa. Obrigado, filha. Que Deus te abençoe a todos aí de Porto Alegre. Gabriel de São Caetano. Amigo, como devo agir com minha mãe em relação aos problemas pessoais? Sei que ela cometeu alguns erros, como devo agir? Filho, acima de tudo, você tem que perdoar sempre a tua mãe, demonstrar a tua gratidão, o teu amor, e nunca, jamais, acusá-la ou incriminá-la, mas sim compreendê-la, filho, tá? Você está aí, graças a ela, e olha quanto sacrifício, hein? Pensa nisso, Gabi, tá bom? Ana Maria, Sofia e Liliane Lapa. Boa noite, meu amigo, Sr. Nelson, Dona Ana e todos da sala. Quando nascemos com um corpo e mudamos de sexo, mutilando nossos órgãos, como é quando voltamos? O que acontece? Abraços a todos. Filha, eu acho que aí são consequências. Como eu sempre digo, não existe uma penalidade pré-determinada. Uma coisa é certa, toda vez que você violenta a tua natureza, você vai ter uma resposta. Cedo ou tarde, você terá que viver certas circunstâncias que vão se originar dessa violência contra a própria natureza, não tenha nem dúvida, tá bom? Celso Dias, Jardim Botucatu. Boa noite, mestre Nelson. O episódio que relata Jesus no templo se revoltando com o comércio pode ser considerado verdadeiro, uma vez que era natural na época, Jesus sendo como era, sem maldade no coração? Obrigado e boa noite. Filho, Jesus era doce, manso, mas era enérgico. Você vê em todo o Evangelho como ele tratava os publicanos de má vida. Então ele foi um maledicente. Está entendendo? Tem certas análises por aí sobre o comportamento de Jesus que eu sou obrigado a bater de frente. Ele chamava os hipócritas de raça de víboras. Túmulos caiados por fora, brancos por fora, cheios de rapina por dentro. Ele não perdia uma oportunidade de criticar essa casta que até hoje, né, predomina. E com certeza ele perdeu a paciência quando viu, não é, aquele mercado instalado no templo. Agora, se ele chicoteou ou não, aí está na consciência dos apóstolos, eles é que escreveram, mas que ele deve ter assustado aquela turma lá, ou talvez até instalando no ar um chicote, não sei, não é?
Ele tinha energia para isso. Porque senão também, como é que fica? Se ele contemporiza com isso. O templo ia ser considerado um mercado. Isso seria lícito, seria próprio aos templos, se ele aprova ou contemporiza com o mercado dentro do templo. Está entendendo, filho? Nós temos que analisar pelo cerne da questão, não é? Por isso que nós estamos vendo hoje muito problema na nossa sociedade pela omissão, né? Omissão. Quantos que estão aí assistindo ao erro, à mentira dita em nome da religião, e nada fazem, sendo que poderiam. Agora, se você nada pode fazer, você não tem que se envolver mesmo. Mas se você está dentro de um ideal, e de repente estão deturpando esse ideal, né? Transformando no mercado, você tem que se insurgir mesmo. Porque a tendência do homem é transformar tudo em mercado. Porque ainda estamos sob o domínio da besta, infelizmente. Albano Rosena dos Santos, Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul. Deus foi o primeiro espírito e os demais foram criados por Deus em uma quantidade de milhões. Segundo os espíritos, vêm de outros mundos. Se eles vêm de outros mundos, lá já havia matéria carnal. Isso não seria necessário? Olha, Deus é o ser incriado. Ele plasma constantemente princípios inteligentes. Desprende de si princípios inteligentes que vão transitar por todas as espécies da natureza até chegar no ser humano e posteriormente à angelitude, não é? Então veja bem, não é milhões. Se nós entendermos o universo apenas visualizando as galáxias que conseguimos alcançar e conhecer através dos astros físicos, então aí fica difícil você conceber a ideia de Deus criando constantemente. Mas podemos ter certeza que a cada momento o universo se amplia e se expande. Por isso que nós temos que entender que, enquanto uma pessoa erra, ela está trabalhando o quê? O negativo em si mesmo. Ela não está criando coisas boas, não é? Ela começa a deturpar a sua vida. Então, consequentemente, é óbvio que ele vai continuar sofrendo ainda por muito tempo. Mas outros milhões, ou bilhões, trilhões, que estão nos mundos mais diversos, estão evoluindo. E mesmo à sua volta, aqui na Terra. Entendeu? Então, a criação continua. Complementando a pergunta, não haveria necessidade do homem evoluir do macaco? Complementando a pergunta, não haveria necessidade do homem evoluir do macaco. Se assim fosse, não haveria mais macacos no planeta. Todos seriam humanos. Olha, filho, a espécie macaco vai ser sempre macaco. Tá? A espécie cachorro vai ser sempre cachorro. Agora, o princípio inteligente do macaco é que evolui.
Você está entendendo? E passa a procurar a reencarnação no reino humano. É óbvio. Isso é evoluir do macaco. Do macaco nos transferimos para uma encarnação humana. É óbvio. Isso num planeta primitivo, não é? Onde há o início da raça humana. Então, aí nessa primeira instância, somos humanoides, quase animais ainda, mas já com um corpo diferenciado, nascido do próprio primata, sob uma alteração na abertura dos genes, porque o primata tem 99% dos genes humanos. Entendeu? Agora, macaco sempre haverá. Faz parte da natureza, é o equilíbrio ecológico. Entendeu? Então, não é dizer que o macaco vai se transformando, ou sofrendo uma metamorfose, não é? Não. É algo assim surpreendente, onde o princípio inteligente evolui. A espécie continua, ela evolui dentro das particularidades da sobrevivência dentro do seu ambiente natural, não tenha nem dúvida. Não é? Neuza de Porto Alegre, boa noite, Sr. Nelson, feliz Páscoa para o senhor, Dona Ana e todos da sala. Observação, gostei do novo visual. Forte abraço, paz e luz. Obrigado, filha. Estamos aí, vamos lutar para que esse programa alcance o maior número de espectadores, para que encontrem, né, pelo menos um desafio no programa, uma vontade, né, de crescer, né, não tenha nem dúvida. Deixa eu ver como é que estamos no Facebook, se nós temos alguma pergunta aqui. Hélio Nogueira Cavalari. Boa noite. Lendo uma matéria onde nós deste planeta Terra somos os únicos deste sistema ainda a ter corpos físicos. Estamos muito atrasados em relação aos nossos vizinhos. Boa semana a todos. Olha, nós sabemos que a diversidade de mundos num sistema é muito grande, não é? É muito grande. Então, é difícil alguém afirmar com propriedade que só a Terra, o ser humano, o espírito humano, está reencarnando num corpo físico. Todos os corpos, mesmo os mundos superiores, é matéria. O perispírito é matéria, quintessenciada. Às vezes, nós podemos ir num planeta e não enxergarmos ninguém. E, de repente, ele é super habitado por espíritos reencarnados em corpos translúcidos, sutis. Nós temos aí quantos estágios da matéria? Aqui na Terra temos 3. Mas com relação ao espírito, o ser eterno, meu Deus do céu, nós variamos, não é? De tal forma que é o que determina qual o plano que nós vamos habitar após a morte. Entendeu? Então é muito difícil nós afirmarmos que só a Terra, no sistema solar, é que tem corpos físicos. Porque sem o corpo físico, o espírito não tem como se manifestar nos planetas, não é? Temos sim um corpo adaptado ao planeta que nós estamos reencarnando. Isso nós não temos dúvida nenhuma.
Então vamos lá, vamos ver se nós temos mais perguntas. Albano Rosena dos Santos. Obrigado, Sr. Nelson. Entendi, uma boa Páscoa para o senhor. É isso aí. Silvana, São Paulo. Sr. Nelson, tinha um evento que queria muito ir. Preparei tudo com antecedência para não me atrasar. Mas no dia digitei o endereço do aplicativo e fui. Quando cheguei ao local, percebi que tinha digitado o endereço, mas havia um outro local com o mesmo nome. Desesperada, consegui chegar no evento com 3 horas de atraso. O senhor acha que desvio de caminho pode ter sido para me livrar de algum mal? Às vezes pode acontecer, sim. A gente mesmo, inconscientemente, quando estamos em curso para uma determinada situação, nós, mesmo inconscientemente, nós conseguimos nos atrapalhar para não irmos até lá, ou retardar a nossa ida, se algo pode estar indevidamente no nosso caminho. Está entendendo? Ninguém sofre inocente em lugar nenhum do universo. Nenhum espírito sofre inocente. Então não tenha nem dúvida. E pode ser também uma distração, não é? Pura e simplesmente. E aí você tem que administrar isso da melhor maneira possível. Analisar o que é que você perdeu, se perdeu muito ou se perdeu pouco do evento, não é? E deixar para lá e agradecer a Deus. E não se irritar, porque geralmente as pessoas se irritam, ficam bravas e de repente não sabem que ela conseguiu, através de uma situação natural ou até por interferência de um espírito, né, querendo ajudar para evitar que houvesse algum mal ao longo do caminho. Apesar que não há necessidade que os espíritos interfiram nisso. Se você está indo para um lugar onde um acontecimento pode violentar a lei, causando a você um mal que não está previsto e que você não merece, acontecem essas coisas. Você se engana, esquece a chave não sei aonde. Você está entendendo? Isso são coisas naturais, está na própria segurança que a vida nos proporciona, não é? Situações criadas pelo próprio mecanismo cósmico universal que administra os valores, dando a cada um segundo as suas obras. É isso aí, gente. Então vamos lá. Vamos ver se temos mais alguém. Pessoal do Facebook. Antônio Aires Neto. Senhor Nelson, qual sua opinião com respeito ao julgamento dos homens por juízes? Se tivessem conhecimento da doutrina nas decisões. Qual sua opinião com respeito ao julgamento dos homens por juízes, se tivessem conhecimento da doutrina nas decisões? Olha, se o juiz tem o conhecimento das leis de causa e efeito, se o juiz tem o conhecimento de que é preciso, não é, preservar a vida do ser humano, eu acho que isso ajudaria muito, não é verdade? Porque muitas vezes os juízes julgam ao bel prazer, não é? E aí é complicado. Apesar que nós temos, sim, uma gama muito grande de bons juízes,
Mas nós estamos vendo aí juízes, né, do alto escalão do Supremo, por falta talvez de uma religião, de uma fé, se deixaram envolver equivocadamente, não é? Tomando partido de tudo isso que está acontecendo aqui na Terra. É complicado, gente. É complicado. Então, alguns juízes já conseguem administrar penas mais brandas, conforme o caso, porque a lei nossa, ela é seca, né? Ela determina tal atitude, né? Estelionato, contravenção, tem uma pena. Não é como a lei de Deus, que apenas são as consequências. Então, o juiz pode, sim, ele, determinar uma pena, como nós estamos assistindo agora, não é? Penas para a criatura ajudar uma instituição de caridade durante um ano, condenando a doar um salário mínimo para uma instituição. Quer dizer, os juízes estão se aprimorando. Eu acredito que nós estamos concebendo agora uma juventude no judiciário que vai nos trazer muita alegria e talvez vai dar sustentação para uma sociedade justa no nosso país, não é? Não tenha nem dúvida. Agora, um dia é óbvio que todos, sem exceção, vão chegar ao conhecimento daquilo que nós já conhecemos hoje através do Espiritismo, porque é parte da nossa natureza. Não tenha nem dúvida. Então é isso aí, gente. Eu agradeço a todos vocês a presença e vou fazer com vocês novamente aquela prece para que recaia sobre os vossos lares a paz, a esperança, a harmonia e a felicidade, a abundância, as bênçãos do ganha-pão de cada dia tão difícil, que se abram as portas ao trabalho para que haja o sustento do lar. Vamos vibrar com todas as forças do nosso coração enquanto oramos. Senhor, no silêncio desta prece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, ver somente o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, e que só de bênção se enche a minha alma, e que eu seja tão bom, tão alegre, para que todos que se aproximem de mim sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que durante cada dia eu te revele a todos. E assim, queridos irmãos, obrigado pela presença de vocês. E tenho certeza que nesta reunião fraterna produzimos alguma coisa boa em benefício próprio, em benefício dos nossos irmãos em humanidade. Porque quando uma ou duas criaturas estiverem reunidas em nome do Cristo, ali Ele estará. Foi o que Ele nos disse. E com certeza, quanto que essa criatura maravilhosa tem procurado neste mundo de escarcelos, corações com uma pequena chama de bondade acesa, manifestando nas atitudes a caridade e o amor, servindo ao seu semelhante, na palavra amiga, no alimento e no agasalho. Jesus, obrigado
pela tua preocupação, pela tua tolerância, pelo teu carinho. Olha por todos nós aqui, Senhor, neste planeta de expiação e prova. Obrigado. Boa noite a todos e um beijão no coração